Pronto. Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Tudo com frio aí, gente? Boa noite. Bom, meninos e meninas, vamos lá. Hoje eu quero fazer uma aula um pouquinho diferente para a gente mudar um pouco. E, obviamente, a minha ideia é sempre privilegiar quem está em sala virtual. Vamos lá. O que eu fiz? Eu passei para vocês o material, tá no site, na plataforma Moodle com antecedência. Inclusive, se vocês forem ver o material, eu estou tentando fazer sempre antes da aula, viu? Agora vamos lá. O que eu quero falar com vocês? Vamos revisar um pouquinho da aula e aí eu vou pedir para vocês responderem a questão 1 e 2, que vai valer como contando a atividade de presença, e depois a gente volta. Entenderam? Nós vamos fazer um pouquinho dinâmico aqui o negócio. Então, continuando, eu vou fazer um pequeno resumo da aula, vou introduzir a atividade, paro, vocês fazem e a gente volta, tá bom? Mas óbvio, vai ser tudo muito bem explicadinho aqui, tá? Devagarzinho, vamos lá. Vamos lá. Abriu aí para vocês o material? Abriu, né? Abriu. Então, ótimo. O que nós estamos estudando para quem está perdido, né? Ah, é penal, professora. Sim, mas efetivamente o que nós estamos estudando? Nós estamos estudando os efeitos da condenação. E verificamos que os efeitos da condenação, ele pode ser principal ou primário, que é a sanção penal. Mas nós também temos os efeitos secundários. E nós estávamos passando a aula passada e verificando que esses efeitos secundários, eles nos chamam a atenção. Por quê? Porque esses efeitos secundários, eles podem ter natureza penal, como eles também podem ter natureza extrapenal, ou seja, suplantar, extravasar o ramo do direito penal. E verificamos que esses efeitos de natureza extrapenal, eles podem ser até mesmo de outras áreas do direito. Exemplo, direito civil, obrigação de reparar o dano. Exemplo, perdimento do instrumento do crime. Certo? Exemplo, direito de... Perdão, só um pouquinho. Eu me confundi aqui, só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Deixa só eu fechar o meu WhatsApp, que eu abri para mandar o link para vocês e ficar pitando aqui me incomoda. Desculpa, viu? Mas é que eu não faço várias coisas juntas e daí me complica. Tô fechando aqui, só um minutinho. Então, nós verificamos que pode ter efeitos na esfera civil, obrigação de reparar o dano, na esfera civil, perder um instrumento, produto ou proveito do crime. E aí, nós vimos que esses são os efeitos genéricos. Por que genérico? Porque eles são decorrentes de toda e qualquer condenação criminal. Mas a aula de hoje nós vamos verificar que nós temos os efeitos específicos. Professora, quais são os efeitos específicos? Pois bem, no que tange aos efeitos específicos, eles não estão no artigo 91 do Código Penal. Os efeitos secundários específicos, respondendo a pergunta, que eu fiz como atividade, eles estão no artigo 92 do Código Penal.
E qual a diferença entre os efeitos secundários genéricos, previstos no 91, dos específicos, previstos no 92? Os genéricos, meus amigos, eles são decorrentes de toda e qualquer condenação. Eles não precisam ser motivados na sentença. Eles não precisam ser declarados expressamente na sentença. Ao passo que os do artigo 92, eles são efeitos específicos. Isto quer dizer que eles precisam obrigatoriamente estarem motivados, estarem declarados na sentença condenatória. Pegaram a diferença, então, entre o 91 e entre o 92? O 91 são efeitos secundários genéricos. Advém de condenação. Não precisa ter motivação específica, declaração expressa. 92 específicos. Advém de condenação, mas somente serão existentes se houver condenação com declaração, com motivação específica. Certo? Agora vamos falar desses efeitos extrapenais específicos. Tá aí. Primeiro, os efeitos que trata este artigo não são automáticos, devendo ser declarados especificamente. Tudo bem? Tudo bem. Mas quais são eles? Perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Isto quer dizer que é um efeito de natureza administrativa e política. Como assim? Ele não se exaure no direito penal. Ele vai interferir ou no direito administrativo, para aquele que tem concurso, ou político, para aquele que tem mandato eletivo, o voto propriamente dito. Olhem que interessante. Este efeito específico, ele não necessariamente vai advir quando for um crime contra a administração pública. Ele pode ser decorrente da prática de todo e qualquer crime, independentemente se for um crime contra a administração. A diferença é que se for um crime contra a administração pública, bastante que a pena seja igual ou superior a 1 ano para que ele possa ser motivado. Ou seja, o crime tem que ter uma pena aplicada, uma pena fixada, que seja uma PPL por tempo igual ou superior a 1 ano. Nesse caso, se ocorrer um abuso de poder ou uma violação para a administração pública, o seu funcionário, em sentido amplo, poderá e não deverá ter a perda do cargo, da função ou do mandato eletivo. Por que, professora Natália? Poderá. Repito, porque depende de motivação expressa. Por sua vez, se for um crime de qualquer natureza, a pena privativa de liberdade terá prazo para que seja possível a sua aplicação
superior a 4 anos. PPL superior a 4 anos. Como assim, professora? Simples. Imaginem vocês que eu sou técnica da Prefeitura de Apucarana. E então sou condenada por um crime. Qual crime? Lesão corporal simples. Fui pra balada, desculpa a expressão, né? Tô brincando. Fui para balada, tomei uma e briguei. Soquei uma periguete que deu em cima do meu esposo. Pouco louca, né? E aí, eu sou técnica da Prefeitura de Apucarana. E sou condenada por lesão corporal simples. Qual a pena? Veja, a pena: detenção de 3 meses a 1 ano. E eu sou condenada a uma PPL de 3 meses. Indago. Eu tenho a chance, a possibilidade, por melhor dizer, de perder o meu cargo? Não. Por quê? Porque nesse caso implica que tenha que ter uma PPL superior a 4 anos. Não é um crime contra a administração pública. Não é um crime relacionado ao meu dever com a administração pública. Então, não vai ter como efeito da condenação a perda do cargo. Entenderam? Por quê? Porque não é um cargo com qualquer violação do meu dever com a administração pública. Não é possível a incidência deste efeito, certo? Logo, vejam, são duas situações distintas que devem ser analisadas. Uma, se o crime, a infração, se relaciona à administração pública ou não. Se relacionar, este efeito da condenação não é obrigatório, ele deve ser motivado, somente vai ser aplicado se motivado, não é automático. E a pena tem que ser igual ou superior a 1 ano. Se tiver relação com a administração, igual ou superior a 1 ano. Em crime que não guarda qualquer relação com a administração, superior a 4 anos. Neste sentido, vejam o sentido da palavra. A perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Significa que não é uma mera interdição temporária. Efetivamente, a pessoa é destituída do cargo, da função ou do mandato. Ela jamais poderá ocupar novamente aquele cargo. Ela jamais poderá ocupar aquela determinada função ou jamais poderá ocupar aquele mandato eletivo anterior. Certo? O que ocorre, a título de esclarecimento, que vai ser a matéria da aula que vem, é que nada impede que, se ela cumprir a pena e depois ser reabilitada, ela possa ser investida em um cargo novo, mas jamais no cargo anterior, do qual ela, leia-se, perdeu. Tudo bem? Obviamente, uma pergunta aqui bem interessante. Obviamente, uma pergunta que se faz bem interessante é
no sentido de que, lembrem, existe a necessidade para um efeito da condenação que haja uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Sentença penal condenatória transitada em julgado. Porquanto, para que ela tenha a perda do cargo, da função ou do mandato eletivo, precisa haver o efeito da condenação secundário extrapenal específico. Mas calma, apenas se transitar em julgado. Alguma exceção, professora? Não se esqueçam. Temos um caso em que há aí que ser estudado paralelamente, que vocês nunca vão poder confundir, que é a lei da ficha limpa. Dá uma olhada na lei da ficha limpa e vejam os contornos distintos quanto ao mandato eletivo. Ótimo. Segundo efeito condenatório extrapenal específico. Incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela. Em crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão contra filho, tutelado ou curatelado. Aqui eu peço novamente a atenção de vocês. Como que nós vamos fazer aí o nosso estudo? Abram o código, artigo 92, inciso 2. Abram o código, sem medo de errar. 92, inciso 2. E olhem como é fácil. Incapacidade para pátrio poder, tutela ou curatela. Olhem os requisitos. Crime doloso. Logo, qualquer crime culposo contra filho tutelado ou curatelado não se aplica. Outro detalhe, sujeito à pena de reclusão. Se for crime sujeito à pena de detenção ou meramente pena de multa, não se aplica. Cometido contra filho tutelado ou curatelado. Então, quais são os requisitos? A pegadinha está aqui. Crime contra o filho, o tutelado ou o curatelado tem que ser doloso. Reclusão e praticado contra filho tutelado ou curatelado. Por que existe este efeito da condenação? Simples. Porque se o agente delitivo é condenado por um crime contra o próprio filho, o tutelado ou o curatelado, trata-se de uma verdadeira incompatibilidade. Porque de maneira intencional, até porque o crime obrigatoriamente é doloso, e um crime grave, porque obriga a pena de reclusão, que é uma modalidade aplicada para crimes mais gravosos, como nós já estudamos, ele excedeu e violou os seus deveres com o direito de família, com o tutelado, o curatelado ou o próprio filho. Portanto, nós estamos diante de um reconhecimento de uma verdadeira incompatibilidade, em que existe como efeito da condenação secundário extrapenal. Por que extrapenal? Porque obviamente se refere ao direito de família. Extrapenal, secundário, extrapenal, em que pressupõe motivação expressa na sentença. Não é automático a incapacidade, mas depende de motivação expressa. Por que eu estou falando isso? Uma vez eu trabalhei para uma pessoa
que ela teve um problema e ela se excedeu e praticou uma violência contra a filha e a esposa. Era um homem. E fui conversar com o juiz, existia uma ação na vara de família. Só que a situação ali com a filha, a menina já tinha ali seus 13 anos, até o final do processo, ela já estava com 16. Fui conversar com o juiz e o juiz falou assim: Natália, fica tranquila. Eu considero que, existindo uma ação na vara da família que está fazendo uma investigação pormenorizada sobre essa relação entre pai e filho, sobre direito de visita, eu nem vou me meter, eu não vou declarar nada da incapacidade do pátrio poder. Por quê? Porque eu considero que aqui não é área do direito penal, uma vez que a questão já é discutida na vara da família. Portanto, lembrem, o juiz analisando o caso concreto, ele poderá motivar ou não, mas não é automático, é específico e depende de motivação expressa. Tudo bem? Agora, vamos lá. O terceiro efeito da condenação extrapenal específico é a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Inabilitação, ou seja, ele não é mais habilitado. É como se ele perdesse a habilitação. Inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Vamos falar aí quais são os requisitos? Os requisitos, novamente, são crime doloso e o veículo ser utilizado para instrumento do crime. Crime doloso e o veículo ser utilizado para instrumento do crime. Eu peço, meus amigos, especial atenção de vocês, porque nós verificamos suspensão condicional da pena, nós estamos tratando de efeitos da condenação, nós até falamos de livramento condicional e vejam, é fácil, mas cada qual tem a sua peculiaridade. Crime doloso, crime culposo, reclusão, detenção, tem que se ligar e observar esses detalhes. Isto que é o difícil, isto que demanda atenção. Por isto que eu faço a aula no começo do semestre bem pormenorizada, explicando o que é pena de multa, o que é reclusão, o que é detenção, o que é PRD, o que é a substituição. Porque para você continuar daqui para frente, você olha que esses detalhes são expostos com primor pelo Código Penal. Tudo bem? Ótimo. Então, nós temos ali inabilitação para dirigir veículo. A inabilitação, vejam, ela é permanente. Por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo a inabilitação, quando for a título de sentença condenatória, tendo como efeito extrapenal específico, ela é permanente. Por quê? Porque aí o aluno confunde. Ele confunde o quê? Ele confunde que nós tivemos uma PRD, uma pena restritiva de direito consubstanciada na interdição de direitos temporárias. E como interdição temporária, como pena restritiva de direito disposta no artigo 47, PRD, lembrem, PRD é uma pena restritiva de direito que, caso preenchidos os requisitos, ela substitui
a pena privativa de liberdade. E nós temos como uma das modalidades de PRD, interdição temporária de direito, prevista no artigo 47, só um pouquinho, passou cá fora, que é, só um pouquinho, gente. Aqui o meliante, eu vou levar ele lá com meu esposo. Me desculpem. Vamos lá. Então, não esqueçam, olhem, nós temos institutos com natureza jurídica distinta. Por quê? Porque nós temos a suspensão do direito de dirigir como PRD, ocasião em que é uma interdição temporária. Tecnicamente, é uma interdição temporária. 47, inciso 3, a qual não se confunde com o efeito da condenação, o que é uma verdadeira inabilitação. Ou seja, a pessoa, ela vai ficar verdadeiramente inabilitada. Não é por tempo determinado, não é uma mera suspensão, não é uma mera interdição, é uma verdadeira inabilitação. Neste sentido, ela somente poderá ser habilitada novamente se ela fizer um novo procedimento no Detran, tirar uma nova carteira, um novo procedimento, e digo mais, depois que ela for reabilitada, certo? Outro que nós também não podemos confundir é que o código, ele trouxe então, referente ao direito de dirigir, duas possibilidades: a PRD, interdição temporária, e o efeito da condenação, que é uma verdadeira inabilitação. Tudo bem, só que ainda sobre o assunto, meus amigos, nós temos uma terceira hipótese na ordem jurídica penal. A terceira hipótese é Código de Trânsito Brasileiro, em que nós temos uma terceira hipótese envolvendo o direito de dirigir, que é artigo 292 e 293, que é a suspensão ou a proibição no caso de crimes de trânsito, especificamente para crimes de trânsito. Então, quanto ao direito de dirigir, nós temos na nossa ordem jurídica três hipóteses: PRD, que é a interdição temporária, a inabilitação como efeito secundário extrapenal decorrente de sentença penal condenatória, e a suspensão trazida especificamente no caso de crime de trânsito. Não confundir estas hipóteses. Tudo bem? Meus anjos, a par disso, eu quero que vocês